Pessoal, hoje o mundo dos videogames abre um capítulo triste na história das empresas que fabricam acessórios. A gigantesca e histórica Mad Catz abriu pedido de falência. E como eu acompanho a história da empresa há alguns anos, achei que seria legal expandir uma notícia do nosso Checkpoint em detalhes para que vocês conheçam a história da Mad Catz e entendam o que levou uma companhia tão grande a abrir falência. A Mad Catz é uma empresa tradicional. Ela foi fundada em 1989 na Califórnia, nos Estados Unidos. A empresa nunca operou de maneira totalmente oficial aqui no Brasil. Mesmo assim, os adolescentes dos anos 90 conheceram os aparelhos da companhia por aqui, como controles alternativos, memory cards, cabos para videogames, fones e volantes. Nessa época, a Mad Catz também distribuía jogos, como a série de dança Pump It Up. Todos esses produtos eram conhecidos como alternativas baratas e, por que não, meio vagabundas dos aparelhos oficiais. Quase nenhum dos produtos da Mad Catz dos anos 90 era conhecido por sua qualidade, mas sim pelo baixo preço, inclusive aqui no país. Já nos anos 2000, pela primeira vez, os gatos malucos resolveram investir um pouco em qualidade e começaram a soltar no mercado produtos melhores, como teclados para videogames e toda uma linha de periféricos para o GameCube, Dreamcast, Game Boy Advance, PlayStation 2 e o Xbox original. Já em 2003, eles adquiriam a Game Shark e passaram a assumir a produção e distribuição de produtos voltados a usar cheat codes em vários jogos. Foi em 2008 que a Mad Catz mudou totalmente a sua operação e começou a trabalhar em aparelhos de altíssima qualidade, conseguindo pela primeira vez afastar a visão do público de que seus produtos eram versões piores do que os originais. O aparelho responsável por isso foi o controle arcade Mad Catz TE. Apesar de produtos com a mesma qualidade já existirem no mercado há anos, eles eram desenvolvidos por empresas japonesas como a Rory. Ao introduzir um arcade com peças orientais de competição fabricado por uma companhia ocidental, a Mad Catz conquistou o mercado americano e passou a ser venerada, e o TE, que custava originalmente $150, chegou a esgotar rapidamente, passando a ser vendido por até $600 em sites como o eBay. Com esse crescimento, a Mad Catz começou a investir pesado em comprar outras empresas e a patrocinar e se envolver com o mercado de esportes. Nesse momento, também foram lançados controles especiais para a série Call of Duty. Nos anos seguintes, a Mad Catz resolveu se envolver com a série Rock Band, que já estava no terceiro game. Esse foi o primeiro passo que levou a empresa à falência, mas isso só seria descoberto anos depois. A Mad Catz lançou vários controles arcades e começou a patrocinar os jogadores mais famosos do mundo nos jogos de luta, como Daigo Umehara, Tokido e Mago. Ao mesmo tempo, ela adquiriu a empresa de headsets Triton e depois também a fabricante de joysticks de simuladores de games de avião, a Cytec, e começou a produzir mouses da série Rat Game. A empresa estava nas alturas. Aliás, a única operação nacional da Mad Catz veio após a compra da Cytec, que operava assim no Brasil. A empresa alterou o nome para Mad Catz por aqui, mas vendia apenas poucos produtos, com foco nos joysticks de simuladores de avião. O único arcade trazido por eles aqui em altíssimas quantidades foi o TE do Soul Calibur, que acabou sendo vendido por baixos preços para liquidar os estoques após um cálculo inapropriado do número de controles comprados pela representante para o mercado brasileiro. Já em 2013, veio o primeiro microconsole, o Mojo, um aparelho parecido com o Nvidia Shield, que prometia entregar alto processamento e um sistema Android para ser jogado na televisão. O aparelho ficou conhecido como uma máquina de emulação e, apesar de ser competente, não teve muito sucesso. A partir desse mesmo ano, a companhia começou a investir de forma ainda mais pesada em uma série de torneios como a ESL One, a Capcom Pro Tour, a Evolution e muitos outros. Ela também firmou grandes parcerias, lançando controles oficiais de Killer Instinct, Tekken, Street Fighter e Soul Calibur. Em 2015, começaram os verdadeiros problemas. A empresa se afiliou diretamente com a produtora Harmonix para produzir os instrumentos para Rock Band 4 e distribuir o jogo no mercado mundial, assumindo a logística, marketing e a divulgação de toda a série Rock Band. Para financiar esse movimento, a Mad Catz fez um empréstimo com o banco americano Wells Fargo. Infelizmente, Rock Band 4 fracassou nas vendas, trazendo para a empresa como resultado uma perda de mais de 11 milhões de dólares além do seu investimento. É bom salientar que a Mad Catz teve um certo sucesso em Rock Band 3, inclusive fabricando os instrumentos da série Pro do jogo, que eram focados em entregarem uma experiência ainda mais real do gameplay musical, e provavelmente pode ter sido esse histórico de resultados positivos que os motivaram a apostar mais uma vez na franquia, mesmo no momento que os jogos rítmicos estavam bem desacreditados. Essa perda resultou na impossibilidade do pagamento total do empréstimo, que seguiu aumentando o rombo fiscal. Para resolver esses problemas, em um movimento desesperado, os diretores investiram na contratação de um especialista financeiro para avaliar a situação da empresa e tomar as medidas necessárias para colocá-la de volta nos trilhos.
Entre as decisões tomadas em 2016 estavam a remoção total dos cargos de gerência executiva, como COO e CFO, a demissão de 37% de toda a força de trabalho da companhia em território americano e canadense, o corte de todos os patrocínios de jogadores, eventos e marcas associadas aos esportes e a demissão voluntária do CEO em cargo na época, Darren Richardson. Além, é claro, da queda radical nos preços de todos os aparelhos ligados à Rock Band 4 e, em março desse ano, a remoção da companhia da Bolsa de Valores de Nova York, por suas ações estarem operando em valores anormalmente baixos para o seu segmento. O pedido de falência aconteceu hoje no dia 31. No dia 30 de março, ontem, todos os executivos e escritórios de todas as subsidiárias foram liberadas. E em declaração oficial feita por Karen McGuinness, presidente atual da companhia, a equipe financeira passou os últimos anos tentando solucionar os problemas de todas as formas, oferecendo tanto a Mad Catz quanto as suas subsidiárias à venda no mercado de games, o que resultou em ofertas insuficientes para cobrirem as perdas. Financiamentos realizados por outros bancos para pagar as dívidas, todos também tendo resultados negativos, fusões com empresas similares ou a liberação de algumas das suas marcas em troca da liquidação das dívidas. Nenhuma dessas estratégias obteve sucesso. O atual pedido de falência tem como objetivo conquistar o direito de atuar sob o Código 7 do Código de Falência dos Estados Unidos, onde a Mad Catz vai entregar todas as suas propriedades a um terceiro, que no momento parece ser o diretor de consultoria de negócios da PricewaterhouseCoopers, Fergal J. Rogers. Após essa entrega, a empresa responsável pode liquidar toda a companhia para conseguir dinheiro com o objetivo de realizar o pagamento das dívidas. Essa solução só pode ser requisitada à corte americana nos casos em que a empresa comprova que essa ação vai resultar no pagamento de todos esses problemas. Ainda não está claro se a corte americana aceitou o pedido do Código 7 do Código de Falência Nacional. Afinal de contas, o anúncio da falência aconteceu há poucas horas. Pessoal. E ao que tudo indica, esse realmente é o fim da Mad Catz. A empresa definitivamente teve seus altos e baixos, e essa história toda, se todas as informações relacionadas à Rock Band 4 publicadas pela empresa estão totalmente confirmadas, mostra como no mundo da tecnologia, uma aposta muito grande em um produto só pode derrubar uma empresa, mesmo quando ela está acertando em outros segmentos. Nos próximos meses, a gente deve ver algumas liquidações no mercado americano dos produtos da Mad Catz, mas na verdade, até mesmo os estoques das lojas por lá já estavam baixos, e ainda assim, eles não costumam chegar no Brasil. Mas fala pra mim, você já usou algum produto da Mad Catz ou conhecia a empresa? Seja da sua fase dos anos 90 ou depois da melhora nos anos 2000? Conta pra mim aqui nos comentários. Obrigado pela sua companhia em mais um de nossos vídeos. Meu nome é Guilherme Sarda, trazendo aqui o contexto da falência da Mad Catz pra vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima.